Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Para quem não se lembra de mim, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da nossa escola bíblica dominical e nós vamos retomar hoje o estudo da nossa carta de Paulo aos Efésios, né? Nós demos uma pausa, né, para o mês da família. O mês de maio é comemorado o mês da família. Tivemos estudos bem específicos sobre família, sobre conflitos, sobre questões importantes para o seio familiar. Então, se você não assistiu, tá tudo gravado aqui no nosso ícone Escola Bíblica e você pode tomar conhecimento desses importantes temas. Mas hoje a gente retoma o estudo da nossa carta de Paulo aos Efésios. A gente tem usado como material de apoio, claro que antes de mais nada, o firme fundamento da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, mas a gente tem usado como material de apoio o livro do John Stott. John Stott é um grande mestre, um grande professor, mundialmente conhecido. Ele tem esse livro chamado Lendo Efésios, que eu recomendo para todos. É um excelente livro, um excelente material de apoio. Nós vamos pincelar algumas coisas aqui que o John Stott falou sobre Efésios e vamos também contextualizar, né, os temas abordados tanto pela Palavra de Deus, que é o nosso firme fundamento, tanto como o que o John Stott escreveu sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos orar? Vamos orar ao Senhor pedindo para que Deus nos dê iluminação, para que Deus abra o nosso coração e nos ensine através do seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos juntos aqui, Senhor, neste canal aberto para que nós possamos compartilhar a sua palavra, estudar, Senhor, a sua palavra, mergulhar um pouco mais nos ensinos que o Senhor tem ao nosso coração e à nossa vida como igreja. Esta aula em específico, Senhor, é muito importante, então que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, nos direcionar e nos ensinar, Senhor, a unidade da nossa fé. Nos abençoa, Pai, continua conosco, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o tema de hoje é unidade. Nós vamos falar sobre o livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 16, que é o ponto onde o apóstolo Paulo ele aborda acerca da unidade. E esse, na realidade, é um dos temas centrais, né, da carta de Paulo aos Efésios, para que a gente dê um contexto rápido sobre o que significa a cidade de Éfeso. Né? A cidade de Éfeso, para essa época especificamente, é uma igreja que Paulo fundou, eu não lembro, eu acho que está abordado em Atos 18, que o apóstolo Paulo ele funda na sua terceira viagem missionária a igreja de Éfeso. Né? E ele faz essa nova abordagem para essa igreja, porque essa igreja também tem vivido aquilo que nós estudamos nas últimas cartas, tanto a igreja de Tessalônica como a igreja da Galácia, vivem aquela dissensão, como é que se diz, aquela facção entre cristãos gentios e judaizantes, né? Então essa ameaça à igreja, ela existe também em Éfeso, e Éfeso tem um grande agravante. A gente está falando de uma igreja que é fundada numa cidade, uma metrópole da época, uma cidade portuária, ou seja, com um grande apelo comercial. Pessoas do mundo inteiro do mundo inteiro, né? do mundo próximo, vão a Éfeso fazer comércio. É uma cidade que tem uma religiosidade muito forte. Nessa cidade de Éfeso, que hoje é Turquia, até hoje ainda tem o templo da deusa Artemis. Artemis, que os Efésios chamavam Diana. Não é? Diana, a rainha dos Efésios, que no sincretismo com a religião greco-romana é conhecida também como Artemis, e ela é adorada pelos Efésios. Então nós estamos num contexto de igreja bem difícil. Por isso que o apóstolo Paulo foi compelido pelo Espírito a escrever essa igreja, porque eles estão vivendo um conflito muito grande. Além da cidade ser uma cidade idólatra, os cristãos estão em conflito. E esse conflito se dá por uma série de razões, principalmente pela origem religiosa deles. Uns são judeus convertidos e outros são cristãos gentios, ou seja, que não eram judeus, mas que se converteram à fé cristã. Então o apóstolo Paulo ele faz aqui nos versículos no capítulo 4, dos versículos 1 a 16, um apelo à unidade da fé cristã. Né? No contexto dos Efésios, ele conclama
ele chama os cristãos novamente à unidade da fé. E nós vamos aqui, conforme que o John Stott elencou, a gente vai ponto a ponto, versículos de 1 a 2 versículos que tratam no mesmo tema, explicar, né, o contexto, o conteúdo desse apelo à unidade da fé. Gente, é muito, 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 muito importante a gente entender que não existe igreja sem unidade. Não existe. Nada é mais inútil para uma igreja do que ser uma igreja sectária, uma igreja dividida. Nada. De tudo que a gente vê de ruim dentro de uma igreja, não tem nada pior do que falta de unidade. Então, esse estudo é importantíssimo para que a gente possa mudar de mindset, mudar de mentalidade e retornar a esse firme fundamento da nossa fé, que é o clamor, que é o trabalho pela unidade da fé. O Martinho Lutero, ele escreve algo sobre esses versículos do 1:16, tratando da unidade da fé cristã, muito interessante. Ele diz assim, Paulo acentua os dons de Cristo que nos tornam seu corpo. Como um só corpo, nós estamos protegidos dos perigos de nossos dias. O individualismo e consumismo modernos facilmente levam a tratar a igreja como algo que seja conveniente a mim. Olha só, em 1500 lá vai pedrada. Isso daqui é 1550, Lutero falava isso. Como é contemporâneo, né? Mas ele diz assim, graças a Deus, a igreja é tudo sobre Jesus, que providencia o necessário para a nossa salvação e edificação. Ou seja, a igreja é tudo sobre Jesus. Nós somos membros desse corpo por graça e misericórdia. Mas igreja é tudo sobre Jesus. E o corpo é de Cristo. Vamos começar o nosso estudo. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O John Stott, ele faz uma menção muito interessante aqui. Ele diz que Paulo retrata a vida digna da vocação como sendo caracterizada por 5 qualidades: humildade, mansidão, paciência, longanimidade mútua e amor. Ele pede que vivamos a vida em amor. É aqui que começa e é aqui que também devemos começar. Muitos iniciam como estruturas, mas o apóstolo faz qualidades morais. Porque a humildade no mundo antigo, principalmente nessas cidades ou nas regiões que são influenciadas pela filosofia grega, a humildade é uma coisa desprezada. Humildade é algo que não é uma qualidade, humildade é um defeito. Porque se, por exemplo, quando os filósofos se reuniam para discutir assuntos concernentes à vida, que fosse humilde, ele era engolido pela tentativa de se sobrepor ao outro com técnicas de retórica, com imposição intelectual. Então o humilde não tinha vez. E isso acontece dentro da igreja daquela época. E o apóstolo Paulo faz o contrário. Ele faz o caminho contrário aqui. Ele roga que nós atendamos aquilo que a vocação que Deus nos deu, os dons, com humildade. Porque a humildade, ela é a característica, uma das características mais latentes do nosso Senhor Jesus Cristo. É clara a humildade de Jesus. E Jesus, ele ainda mais, ele diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais poderá entrar no seu reino. E a grande característica de uma criança é a humildade. A criança, ela não tem vergonha de dizer que ela precisa do pai, que precisa do outro. A criança, ela não tem problemas de interagir com todos. A criança é humilde. Então, ele abre
rogando como prisioneiro que ele era, que ele estava em prisões, e que nós andemos de modo digno à vocação que nós fomos chamados, com humildade. Sejamos humildes como Jesus assim o foi, que exerceu seu ministério terreno, com toda a humildade, mesmo sendo Deus. E ele ainda vai mais, ele fala sobre a mansidão. E a mansidão, ela é uma questão, ela é uma questão que a gente usa uma ilustração interessante sobre mansidão, né? A gente diz o seguinte, que o manso, ele não é o tonto bobo, né? Que é como o mundo costuma classificar. O manso é o contrário. O manso é como se fosse, não sei se a ilustração que se faz de um touro manso. Ele tem força para destruir com tudo, mas ele é manso. Ele sabe da sua força, ele conhece a sua capacidade, mas ele é manso. Ele é manso porque ele considera, isso falando do animal, que há mais vantagem em ser manso do que em ser violento. E creio que a nossa atitude deveria ser a mesma. Há mais vantagem em ser manso do que ser violento, do que utilizar palavras de ódio, violência, rispidez. Mansidão é o contrário. Mesmo sabendo que eu posso fazer essas coisas, eu não faço. Porque o benefício e a importância do chamado, da vocação, é muito maior do que a sobreposição por uma atitude ríspida, violenta, odiosa. E ele diz mais, fala sobre a paciência, né? Paciência e sobre suportar. Esse suportar parece que tem uma conotação pejorativa, né? No sentido de que eu suporto no sentido da tolerância e não é bem assim. Apesar de fazer sentido, não é bem assim. Isso está mais dentro do contexto da paciência, a tolerância, do que no contexto do suportar. Porque o suportar é apoiar. O suportar é suprir necessidades. É isso que o texto trata com mais assertividade. Porque a paciência, a tolerância, ela é um fruto da paciência. A pessoa paciente, ela é tolerante. Porque assim, a igreja é feita de pessoas imperfeitas, pessoas que tiveram diversos níveis de criação, diversas formas de criação, diversas origens, diversas histórias. Então, é necessário que nós sejamos tolerantes e pacientes. E é necessário que a gente suporte essas pessoas. Eu sei que às vezes as pessoas são irritantes, né? O John Stott ainda chama atenção para isso. Tem gente que é irritante. Mas quem não é? Então, assim, o apóstolo Paulo ele já inicia dando algumas ferramentas, alguns fundamentos para que a gente consiga alcançar a tão sonhada unidade. A gente inicia com humildade, com mansidão, com paciência e suportando a todos em amor. E nós vamos ainda falar um pouco mais sobre esse amor, tá? Porque o amor hoje em dia ele é bem deturpado. O amor, ágape, que tudo suporta, que tudo espera e que tudo supera, ele é muito importante para a fé cristã, é o fundamento dela. Inicia-se tudo no amor, mas cuidado com a forma que nós estamos amando, entre aspas. A gente vai falar até mais que o Stott ele faz uma analogia bem interessante. Vamos avançar porque o tempo urge. Vamos tentar fazer aulas mais curtas para não cansar a nossa audiência. Efésios 4, 3-6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que o apóstolo está querendo dizer aqui, né? O apóstolo, ele está dizendo o seguinte, que não existe facção, não existe banda A e banda B, não existe segmentação, porque Deus é um só, o batismo é um só, a fé é uma só, os fundamentos da nossa fé, da fé cristã, é um só. Então não existe essa segmentação, essa segregação que existe nas igrejas. Paulo identifica isso lá atrás e chama a atenção aqui. Será que a gente não consegue fazer o mesmo na igreja de hoje? É fácil até, né? Porque parece incrível que mesmo sabendo dessas coisas, tem lá o grupo dos que são ricos. Aliás, os que se acham ricos, né? Porque a igreja é incrível. A pessoa compra um carro novo, tem uma casa legalzinha, se veste bem e já se acha rico. Aí ele só anda com os ricos. Sabe? E tem os pobres. Os pobres, são piores do que os ricos. Aí tem os intelectuais, os que se acham inteligentes. E segregam o grupo dos que eles entendem que não é tão inteligente assim, que sabe tanto assim. Tem os bonitos, né? Os que se vestem bem. Não sei o que. Uma N. Os ismos da vida, né? Até agora tá cheio de ismo, né? Tem um monte de ismo dentro da igreja. Ismo disso, ismo daquilo. Militância pelos ismos e tal. Não existe isso. Aliás, essa é a fórmula do fracasso de uma igreja. A fórmula do fracasso de uma igreja é segregar ela em segmentos. Que era o que acontecia em Éfeso e que é o que acontece hoje. Eu uso até um termo forte. E desculpa se ele é forte. Mas eu digo que é burrice. Porque se nós temos um só Deus, que é Pai de todos. Pai de todos. E que é sobre todos, por meio de todos e todos, e tudo isso que o apóstolo Paulo está elencando é uma coisa só, é burrice segregar. O apóstolo Paulo ele faz, vamos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, se não houver esforço para mantermos o vínculo da paz e da unidade, a igreja já era. A igreja sucumbe. Ninguém suporta. Ninguém aguenta viver num lugar assim. Aliás, ela perde o propósito. Por isso que se diz que num casamento não é o homem tentando fazer a mulher feliz, nem a mulher tentando fazer o homem feliz. Porque se um se esforçar e o outro não, eles não vão ser felizes. Agora, se ambos se esforçarem, tentando fazer o outro feliz, ambos vão ser felizes. Essa é a unidade que se busca. Esforço mútuo, todos trabalhando, porque é só um Deus. Os fundamentos da nossa fé são um só. Não tem ismo nessa história. Não tem esquerda e direita. Tá? Não tem. Vamos avançar. Falando da graça que serve, Efésios 4, de 7 a 10. Diz assim, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos no céu, a fim de encher
todas as coisas. E aqui é talvez um dos momentos mais gloriosos, né? Desse trecho da palavra e sobre a questão relacionada à unidade, porque a graça ela é dada para todos os pecadores que creem. Todos que creem recebem a graça de Deus. E a todos é comissionado o carisma, que é o dom, né? Hoje em dia, você vê, nessa questão de segmentação, os carismáticos são um grupo e os outros não. E não existe isso. Porque o carisma, que é o dom, é dado a todos os homens. Jesus, ele repartiu sobre todos. A comunidade da fé, ela é uma comunidade que a todos é repartido algum dom. Não existe dom maior ou dom menor. O que tem são os dons para o trabalho, para que o objetivo da comunidade seja alcançado. Então, por isso que cada um recebe um dom, aquilo que for útil. Se eu trabalho, sei lá, com as ações sociais, eu recebo o dom específico do socorro. Se eu trabalho ministrando a palavra, eu recebo o dom da ciência. Se eu trabalho ensinando, eu recebo o dom do mestrado. E assim vai. Deus distribui dons a cada um, aquilo que for útil. Aquilo que, como eu disse logo no comecinho, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Conforme os fundamentos que ele deu. Olha só a grandeza disso. Que Jesus, quando ele morre, ele nos dá, distribui dons a todos os homens. E aqui as pessoas se atentam à questão de que Jesus foi no inferno, tomou as chaves do diabo e não sei o que, e pá, e tal. Na verdade, Paulo ele fala mais sobre... Ele cita o Salmo 68:18. Escola Bíblica. Vamos lá abrir o Salmo 68:18. O que diz o Salmo 68:18? Eu nem tinha separado aqui. Vamos pegar. Salmo 68, versículo 18. Diz... subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Foi para isso. Propósito da vinda do Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo, é levar todos os homens a conhecimento da verdade. É um clamor a Deus para recuperar o povo mais uma vez. Porque o povo sempre foi desobediente, né? Inclusive os desobedientes, é o que a Bíblia está dizendo. Os primeiros pais da igreja, por exemplo, eles entenderam que era uma referência descida ao Hades, né? Ao inferno. Mas ele diz que a referência ela é ainda mais geral. Ou seja, Cristo desceu à profundeza da humilhação quando veio à terra. Na verdade, a luz da ênfase no Cristo que ascendeu foi exaltado, encheu todas as coisas, governa a igreja e concede dons. Seria um erro pensar em carismata, ou seja, dons, os dons espirituais, carismáticos, como sendo exclusivamente dons do Espírito e associados ao Espírito Santo ou a experiências como com ele. Aqui estão os dons de Cristo, enquanto que em Romanos 12 estão os dons de Deus Pai. Separar as três pessoas da Trindade induz ao erro. Juntas, elas estão envolvidas em todos os aspectos do bem-estar da igreja. Ou seja, Jesus Cristo, ele venceu, ele ressuscitou, ele nos levou para ele nos fez parte do seu corpo e distribuiu dons para que a sua obra fosse realizada através de nós. E isso é uma honra, é um privilégio. Só que isso só é possível se nós estivermos juntos, porque todo mundo recebeu um dom específico, para o que lhe for útil. Se eu me furto da minha vocação, que é o que Paulo disse lá no comecinho que a gente leu, se eu me furto da minha vocação, já era. Se eu me furto da minha vocação, o corpo já está dividido. Isso é um erro para mim, essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para todos nós. Nós não podemos nos furtar da nossa vocação.
e nos mantenhamos firmes, porque o corpo de Cristo depende disso. Não Cristo, porque Ele é Deus, Ele não depende de nós, mas nós dependemos uns dos outros. Efésios 4, de 7 a 10. Aliás, Efésios 4, 11, vai falar sobre a variedade dos dons. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esse texto é muito mal entendido pela igreja no contexto geral, né? Porque ela quer elencar aqui uma espécie de um clero. Então, primeiro apóstolos, depois pastores, depois tal. E nada disso. Esse alto clero e baixo clero faz como se a igreja tivesse um papinha, né? Um papinha e o resto é resto. E não tem nada disso. Na realidade, quando ele separa isso, ele está dizendo o seguinte, que é o ministério dos dons em todos. Por exemplo, o que é um apóstolo para aquela época? É quem vem após Cristo, é quem inicia, vem após Cristo, dizendo, aqui chegou o reino de Deus. A associação que se fazia dos apóstolos aos missionários, né? Dizia-se que os missionários eles eram apóstolos, porque eles iniciavam trabalhos, plantavam igrejas. Mas eu tenho, por exemplo, um amigo que é pastor em Santa Catarina, ele é pastor, ele não é missionário, mas ele já plantou 3 igrejas. Obra apostólica, dom apostólico, de plantar, de iniciar trabalhos. Profeta. O John Stott ele usa uma palavra meio dura para falar dos profetas, né? Que ele diz o seguinte, que o profeta ele era o porta-voz de Deus, um veículo da revelação de Deus. Logo, devemos insistir que não há profetas hoje. É o que ele diz. Ninguém pode tomar a liberdade de reivindicar uma inspiração comparável dos profetas canônicos ou o uso legítimo da fórmula introdutória deles. Assim diz o Senhor. Mas alguns vêm com dom de profecia, com dom especial de pregação bíblica, embora não como uma revelação. Outros vêm com a percepção profunda do mundo contemporâneo, uma leitura dos sinais dos tempos, uma denúncia dos pecados sociais, como oráculos sociopolíticos dos profetas do Antigo Testamento. Uma terceira visão concentra-se no feito que o ministério dos profetas do Novo Testamento tinha como sobre seus ouvintes, trazendo a convicção do pecado dos incrédulos, o encorajamento e consolo dos cristãos. Em todas as 3 visões, o dom profético é detectado pelo manuseio da palavra de Deus, ou seja, quando nós expomos a palavra de Deus, o Espírito Santo convence. O dom profético é a exposição das Escrituras de forma correta, irmãos. É isso que o John Stott falou e faz muito sentido. Porque as pessoas reivindicam o cargo, sendo que o que importa não é o cargo, é o dom. Como a gente falou agora do apóstolo. Hoje em dia tá cheio de apóstolo aí, né? Os caras chegam, parece que é, sei lá, uma sumidade. Mas não é o apóstolo, é o dom apostólico. De desbravar caminhos difíceis e de iniciar ali uma grande obra. O dom profético é a mesma coisa, o da exposição das Escrituras. Quem convence é o Espírito. Eu não posso reivindicar, bater no peito, eu sou profeta, assim diz o Senhor, tal. Não. Vamos aprender o modo correto de ler, de estudar e de viver de acordo com essa palavra aqui, que é o suficiente. O dom profético se acha quando nós expomos de forma correta as Escrituras. E os pastores, hein? Aliás, os evangelistas. A questão do evangelista ela é a mais simples. Todo mundo é evangelista. Todo mundo, irmão. Todo mundo. Todo mundo é evangelista. Toda igreja tem esse dom. Aliás, é um chamado genérico para toda igreja. Ah, não. O cara é ungido evangelista. Não. O apóstolo Paulo está falando sobre dom, com a variedade dos dons como fundamento. Todos evangelizem, todos falem de Jesus. Todos digam e proclamem o sacrifício de Cristo. Todos sejam evangelistas. E a questão dos pastores, hein?
Nos dias de hoje, pastor virou uma sumidade. Virou um... Como é que se diz? Ah, veja bem, pastor tal, eu sou pastor. Pastor. Realidade, pastorear é cuidar de gente. Isso é um dom para a igreja também. Não estou dizendo aqui que não tem a igreja, não é importante a igreja ter um pastor, uma liderança, claro que tem. A gente sabe disso, mas o pastor é pastor da igreja. Ou seja, do trabalho, do alguém preparado, alguém cheio do Espírito Santo, que organiza e direciona o trabalho. Mas o sumo pastor é Jesus. Nenhum pastor pode arrogar a sumidade, né? Potência papal, como se as igrejas fossem pequenos cléros, onde ele é o papa, tem um clero e o resto é resto. Não tem nada disso. Pastorear é cuidar de gente. O pastor da igreja, ele cuida da igreja. Responsável é um cargo difícil, a gente sabe, mas é só um cargo. Pastorear, que Paulo está falando como dom, é cuidar de gente. Então a gente tem que olhar para esse trecho do versículo, o versículo 11 como dons, não como cargos. Que a gente diminui e muito a percepção da fala do apóstolo Paulo. Avançando, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui cabe alguns ensinamentos muito interessantes, porque isso é uma preparação para o ministério, que é a diaconia, né? A gente fala diaconia, é o ministério em grego, é serviço, servir, serviço, isso é diaconia, ministério, serviço, servir, não cargo. Não, pastor é maior que o diácono é maior que... É dom para todo mundo. Essa questão do cargo é importante para a organização da igreja, né? Para a organização num contexto geral. Para que não fique sem referência também, que é ruim, né? Você entrar num lugar que não tem referência. Ah, tal, é anarquia, tal, é meio hippie, não. Tem organização, isso é bíblico, sim, mas neste caso o apóstolo Paulo ele está falando sobre ministério. E a preparação, essa preparação ela é dada no sentido de que o Espírito ele distribui dons para que nós nos organizemos e trabalhemos. A gente não pode ter essa prerrogativa da elite clerical, como se fosse um chamado privilegiado de A, de B, de C. Não. É o contrário. O ministério pastoral, ele faz um trabalho bem diferente. Ele não pode dar essa conotação de superioridade, mas de orientação. Uma pessoa preparada que orienta pessoas leigas e engaja elas e multiplica elas. Quando isso acontece, aí a igreja entrou no trilho. E é o contrário do que nós temos visto nos dias de hoje. Uma elite clerical e o resto, o chão da igreja. Isso não existe, irmãos. Isso é a fórmula do fracasso. Então, quando a gente fala sobre dons espirituais, quando a gente fala sobre Cristo exaltado e concede dons diversos à igreja, o objetivo é preparar o povo de Deus para os seus ministérios e assim edificar o corpo de Cristo. É isso. Não tem outro objetivo senão preparar o povo de Deus para o serviço, para que o corpo se una, para que o corpo trabalhe com o objetivo de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Vamos avançar. Final. Versículos 13 a 16.
Unidade na maturidade, aqui pega, hein? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Maturidade é algo que a igreja precisa e muito, né? Porque a impressão que a gente, pelo menos naquele tempo, né? Paulo identifica essa imaturidade e o povo vai indo de um lado para o outro como vento de doutrina. Nada diferente de hoje, né? A segmentação, esses ismos que a gente comentou, a segregação vai causando esses rachas vai jogando o povo de um lado para o outro. Não, aqui não vota no meu candidato, então eu vou para outra igreja. Aqui apoiam... Isso é criancice, isso é meninice. Isso detona com o trabalho da igreja. Quando a gente fala sobre... A gente comentou, né, sobre o exemplo da criança sendo humilde, a humildade da criança, sim. Como diz, né, Romanos 16, 19. Sejam diligentes para o bem, inocentes para o mal, é isso. Como crianças, que o apóstolo Paulo está citando aqui, não sejamos como crianças, é o contrário disso. É que a gente tenha maturidade, que a gente tenha hombridade para entender os propósitos. Porque tem muita gente com propósitos escusos jogando o povo de um lado para o outro. Em nome de uma legitimidade. Porque quando você vê essas facções e segregações dentro das igrejas, os motivos deles, para quem é leigo ou para quem tem uma percepção menos apurada, é legítimo. Por exemplo, o Stott ele fala um negócio muito interessante aqui. Ele diz que há aqueles na igreja contemporânea que estão determinados a defender e sustentar a verdade revelada de Deus a todo custo. Os conservadores, né? Mas às vezes é visível que lhes falta amor. Quando acreditam ter farejado alguma heresia, eles começam a torcer o nariz, contraem os músculos e o brilho da batalha surge nos seus olhos. Parecem não desfrutar de mais nada que não seja uma briga. Querem se mostrar superiores. Eu, tal, estudei, percebi, tal, isso é heresia, você vai pro inferno, seu maldito. Ah! A causa é legítima, se você parar para analisar. Ele está defendendo as escrituras. Mas não é assim que se faz. Não é assim que se faz, não é assim que se fala, não é assim que se ensina. Percebeu um problema? Conversa, com doçura, com mansidão, com humildade. O apóstolo Paulo dá a dica no primeiro versículo. Outros cometem o erro oposto. Estão determinados a manter e exibir amor a todo custo. Olha o que nós tínhamos falado, que nós íamos falar. Amor a todo custo. Mas para isso estão preparados até mesmo para sacrificar as verdades centrais da revelação. A gente falou de conservadores agora, que são os progressistas, né? Então, tal, tudo é amor, paz e amor, tal, em nome do amor. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo tolera e tal, não sei o que. Sim, o amor é isso, mas o amor ele tem um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira para que... Meu Deus do céu, como é que eu esqueci João 3,16? Isso não é uma vergonha? Eu abro. Humildade, irmãos. Esqueceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o fundamento do amor. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a revelação do amor. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sacou? Sim, é o amor. Sim. Foi o amor que trouxe, que fez com que Jesus se doasse, que Deus desse o seu Filho unigênito. É o amor, mas o amor não pode sacrificar as verdades centrais da revelação. Não é assim que funciona. Ambas as tendências são desequilibradas, antibíblicas. A verdade torna-se difícil se não for suavizada pelo amor. O amor se torna fraco se não for fortalecido pela verdade. Amor e verdade andam juntos. Não é uma facção, é unidade. É disso que nós estamos falando, gente. A verdade, o apóstolo nos convida a unir os dois, o que não deveria ser difícil para cristãos cheios do Espírito, uma vez que o próprio Espírito Santo é o Espírito da verdade e seu primeiro fruto é o amor. Não há outro caminho além desse para a unidade cristã plenamente madura. A maturidade é quando a gente entende e quando a gente aplica. O que a igreja precisa hoje é menos de gente brigona, de gente respondona, de gente que fala muito, que enfia o dedo na cara, que despreza, que segmenta, que segrega, que humilha, que escracha, que rotula. O que a igreja precisa é gente que é humilde, é mansa, como o apóstolo Paulo lançou esses fundamentos, tem paciência, suporta, que sejam verdadeiros. Por que eu posso usar a palavra? Verdadeiros diplomatas. Gente que usa de diplomacia para se estabelecer a paz. Para promover reconciliação. Para falar a verdade com amor. Porque verdade sem amor não é verdade. E amor sem a verdade não é amor. Ou a gente entende isso, ou a gente vai para a vala. E a igreja sem unidade, ela vai para a vala. Ela se torna uma igreja inútil. E viver um cristianismo sem unidade é burrice. Desculpa a força das palavras, mas o apóstolo Paulo, ele está nos convidando a viver um cristianismo em unidade, em verdade e em amor, o qual o conjunto de tudo isso é o que traz a unidade madura. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente consiga estabelecer a unidade. Os tempos são muito maus, tá? Muito maus. Esse último texto que nós lemos, estão jogando de um lado para o outro, como todo vento de doutrina, tem sido um dos grandes ofensores da igreja hoje. A gente vê líderes, gente preparada e no barulho de gente que tem um propósito escuso por trás. Que claramente não suportam ser contrariados, não suportam ideias opostas e que segregam, segmentam e destroem a unidade. E nós devemos trabalhar pelo contrário. Trabalhemos pela unidade do corpo de Cristo, porque é só um corpo, é só um Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um excelente domingo. Graça e paz.